Nós vamos começar, né? Já deu 8 horas. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nós vamos iniciar o nosso estudo dando as boas-vindas a todos os companheiros aqui virtuais. Nossas boas-vindas ao nosso mestre, né? João, nosso professor. Expositor, é tudo, né? É um complexo. Neuci, gostaria de pedir você para fazer a prece inicial, pode ser? Pode sim. Então, fazer. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre, Jesus, e rogar a Jesus. Jesus, amigo de todas as horas, Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós, te pedimos nessa noite, nos abençoe e nos acompanhe no estudo de hoje. Abençoe, Jesus, nosso expositor, nosso querido irmão João, que vai falar conosco sobre assuntos tão importantes para nós. Abençoe esse grupo, que neste momento estamos fisicamente afastados, mas que em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Abençoe também, Senhor, nossas famílias, nossos amigos, nosso trabalho, e conforte o nosso coração, para que através da confiança em Ti, possamos passar por esse período de pandemia. Que tenhamos um bom encontro hoje, que tenhamos uma boa reunião. Que assim seja. Que assim seja. A nossa companheira Elza está aqui hoje, está fazendo aniversário. Então, nós vamos dar os parabéns a Elza ao vivo, tá, Elza? Parabéns para você. Que Jesus te abençoe. Parabéns, Elza. Obrigada, Muitas felicidades. Nós vamos passar, então, a palavra agora para o nosso expositor, João Carlos, que ele dá início ao estudo, ok? Lembrando a todos que agora está sendo gravado, tá? Depois a gente vai poder estar revendo, ok? Ok. Então, conforme eu estava tentando dizer, o som não está auxiliando muito, temos feito alguns estudos, né? Mente sã, corpo são, a sociedade depressiva, onde refletimos um pouco da influência da nossa mentalidade, né? Na questão da depressão, na nossa questão do comportamento social. E agora estamos falando de mindset, que pode ser entendido como a nossa mentalidade, né? Ou a nossa configuração mental. Então, esses temas têm servido para que nós possamos refletir como os nossos padrões psíquicos, como as nossas crenças psíquicas, como aquilo que nós acreditamos e acumulamos ao longo da vida, influencia o nosso viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e, principalmente, a nossa forma de escolher, né? Acreditamos em nossa consciência que temos um livre-arbítrio, vamos colocar dessa forma. Mas se nós formos pensar que nosso psiquismo ele está estruturado, né, desde cedo, em padrões culturais, de família, de sociedade, né, nós às vezes temos alguns desejos, alguns impulsos que são da ordem desses padrões. Às vezes, eles nos controlam muito mais do que nós a eles. É isso que nós estamos tentando estudar aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo, na noite de hoje, nós vamos voltar do ponto que nós paramos na nossa última reunião. E vamos começar com o pensamento. De acordo com as nossas crenças, geramos os pensamentos. Por sua vez,
Os pensamentos geram reações emocionais. Essas reações emocionais geram escolhas, e as escolhas geram resultados. Então, precisamos pensar de uma forma, entender o seguinte: se os resultados que nós estamos obtendo até aqui, eles não estão sendo satisfatórios, eles não estão nos conduzindo a uma autorrealização, a um crescimento individual, é porque as nossas escolhas, de alguma forma, elas estão equivocadas, elas não estão atendendo ao nosso desenvolvimento. E se essas escolhas, elas estão equivocadas, é porque no nosso emocional, nós também estamos sentindo, talvez de uma forma, que não seja o mais condizente ao nosso desenvolvimento interior. Por exemplo, alguns podem ser pessimistas demais, se roubando sem perceber nas suas oportunidades, né? Se roubando algumas experiências, não se permitindo a convivência com pessoas que, a médio, longo prazo, poderiam lhes auxiliar no desenvolvimento pessoal e psicológico. Então, nós precisamos fazer um retorno para poder entender, a partir desses resultados, se eles não estão sendo satisfatórios ou positivos para nós, onde nós estamos nos equivocando. E esse tem sido, né, o meio que nós buscamos a partir desses estudos de refletir a respeito disso. Então, hoje vamos começar a falar a respeito de mindsets fixos e de crescimento. Somos e recebemos da vida o que mais acreditamos intimamente. Então, de acordo com aquilo que eu acredito, eu faço projeções que eu mesmo não percebo. Por exemplo, é só uma analogia, por favor. Se eu tenho medo do escuro, tudo para mim vai parecer amedrontador, vai parecer fantasma. Então, eu vou imaginar coisas que, na verdade, não existem, mas são resultados apenas exclusivamente do meu medo. Então, o que eu desejo dizer com isso? Dependendo da forma que nós acreditamos, nós podemos projetar em pessoas, em experiências, os nossos receios, os nossos medos, as nossas buscas, mas essas pessoas não são obrigadas a corresponder às nossas expectativas. E se nós projetamos e não somos correspondidos, e temos, talvez em curso, um processo de vitimização ou de baixa estima, acreditamos que não somos bem-quistos pelas pessoas porque elas não atendem às nossas expectativas. Quando, na verdade, simplesmente as pessoas não atendem às nossas expectativas porque elas também estão tocando a vida delas, elas também estão buscando o caminho delas, e naquele momento elas estão mais ocupadas em resolver coisas. E nem sempre elas vão ter um tempo hábil ou ter a sensibilidade de compreender, né, as nossas buscas, nem as nossas carências. Portanto, somos criadores com Deus. O que isso significa, né? Nós criamos uma vida. Nossa vida, até aqui, ela tem sido resultado das nossas escolhas conscientes e das nossas escolhas inconscientes. Aquelas que eu não percebo, mas que eu realizo devido a esses padrões que eu carrego no meu psiquismo. Então, de acordo com Carol Dweck, os seres humanos se dividem em dois grandes grupos: mindset fixo e mindset de crescimento. Qual é a observação que eu preciso fazer antes de dar continuidade? Ninguém é totalmente mindset fixo e ninguém é totalmente mindset de crescimento. Só que um desses mindsets vão preponderar mais em uns do que em outros. Então, de repente, uma pessoa pode ser mais mindset de crescimento, mas em algum campo da vida dela, ela tem um mindset fixo. Ou então, em algum momento específico que ela esteja triste ou com baixa estima, ela pode permanecer durante um tempo no mindset fixo. Só que o que a gente pode perceber em sociedade, a forma que a nossa sociedade funciona,
é que nós somos mais mindset fixos do que mindset de crescimento. E a gente vai entender isso por quê. Então, quais são as diferenças dos dois mindsets, né? Mindset fixo. Acreditam que talentos, habilidades e características são inatas e permanentes. Logo, eles não necessitam fazer esforço para conhecer novas coisas. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tenha aptidão às ciências exatas, mais especificamente a matemática. De repente, aquilo é tão fácil para ela que ela poderia também estudar arte, ela poderia estudar um pouco de filosofia, ela poderia estudar um pouco de sociologia para poder entender a sociedade, mas quando ela adentra esse campo, ela não se sente muito à vontade porque ela não domina esses campos. Ela já quer partir para um campo onde ela domina e onde ela se sinta à vontade com a sua estima. Se ela frequenta um campo de ação que ela não domina, ela simplesmente fica com uma estima baixa, ela não suporta não entender que aquele campo falta ser desenvolvido. Logo, ela busca a facilidade de acordo com as características inatas dela. O mindset de crescimento, ele vai buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, além daquilo que ele já conhece. Se de repente o mindset também está fazendo uma faculdade de matemática, ele vai se interessar de repente por filosofia, por arte, por cultura, ele vai se interessar de repente por economia, que está no campo dele, mas como isso funciona no plano da sociologia. Então, é uma pessoa que, por mais que ela tenha algumas características inatas, ela busca ir além daquilo que ela já sabe, além daquilo que ela já tem uma tendência para poder aprender com facilidade. Mindset fixo. Acreditam que já sabem, por isso temem aprender algo novo. Foi o que eu disse. Mindset de crescimento. Sabem que não sabem, por isso estão abertos a novos aprendizados. Então percebam que o mindset de crescimento, por mais que ele saiba, ele está sempre receptivo a novos conhecimentos, né? Porque ele não tem aquela tendência de querer atingir o absoluto da vida e achar que já sabe tudo. Mindset fixo. Acreditam que as suas habilidades são inatas, conforme eu disse. O de crescimento sempre acreditam que podem conhecer mais. Fixo. Veem divergência como oposição. O de crescimento. Gostam de aprender com pontos de vista diferentes dos seus. Isso aqui é muito importante porque em nossa sociedade há um processo de que para que você seja o melhor, você precisa argumentar muito bem, né? E se alguém diverge do seu pensamento, você acha que aquela pessoa está sendo contra você, quando na verdade ela pode estar olhando de um outro ângulo, de uma outra situação, e a intenção dela é enriquecer o processo dialógico e não se opor aos demais. Ela necessita de um processo onde ela possa crescer junto com os demais. Então, a pessoa de mindset fixo, ela pode se sentir melindrada com a pessoa de mindset de crescimento por causa disso. Continuando, mindset fixo. Eu mudei, infelizmente estou equivocado. São intransigentes nas relações. O mindset de crescimento são transigentes nas relações. Depois eu corrijo isso. Então, as pessoas mais transigentes nas relações interpessoais são essas que se desenvolvem mais, porque elas lidam com vários perfis psicológicos diferentes, transigem com tudo acontecesse. Ele vai buscar responsabilidade nele, e aí encontra o desenvolvimento dele. Por quê? Se fulano foi injusto com ele realmente, ele vai ver injustiça e vai dizer o seguinte: ufa, é fulano que está equivocado. Mas a mágoa não existe. E se o fulano tiver certo em relação a ele, ele vai pensar o seguinte: que bom que fulano me sinalizou isso. Então veja, isso também é humildade. Humildade faz parte do mindset de crescimento. Bom, voltando ao mindset fixo. O mundo se resume naquilo que eles acreditam.
Então, aquilo que eles enxergam, tal qual como enxergam, é a verdade para eles e acabou. No mindset de crescimento, o mundo é uma porta aberta ao autoconhecimento e a outros conhecimentos. Então, por isso que essas pessoas prosperam tanto. E findando o mindset fixo, são pessoas pessimistas e desconfiadas. Né? Porque uma pessoa que está sempre na defensiva, uma pessoa que é tímida em excesso ou é explosiva, ela está se defendendo a todo momento. Ela vê ameaça a todo momento, ela desconfia de tudo, né? Se ela faz uma nova amizade, ela tem medo de ser traída, de perder a amizade, ou se essa nova amizade está com algum interesse para cima dela, se essa pessoa, mindset fixo, está se relacionando sentimentalmente com alguém, um namoro, alguma coisa assim, né? Essa pessoa fica desconfiada, achando que pode ser traída a qualquer momento, que o outro pode abandoná-la, aí surgem os ciúmes, surgem as brigas, as inseguranças, e essa pessoa vai fazendo economia de afeto, porque o medo de perder ou de ser traída é tão forte que essa pessoa não consegue amar com autenticidade, porque o amor ele só pode vigir e se desenvolver onde houver confiança, onde houver leveza, onde houver comprometimento. Já no mindset de crescimento, são pessoas otimistas e confiantes. Não significa que as coisas ruins não aconteçam com essas pessoas, mas elas buscam sempre ressignificar de uma forma mais otimista, né? Se algo deu errado, elas dizem, amanhã eu faço melhor. Se algo não está dando certo, elas param para poder perceber aonde está o erro, e assim sucessivamente. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que isso significa? Nós estamos deixando, enquanto humanidade, de sermos mindset fixos para nos tornar mindset de crescimento. Se nós formos observar por essa ótica, todo o Evangelho é um convite de mindset de crescimento, né? Ame, perdoe, né? Seja humilde, seja bom, faça o bem. Tudo mindset de crescimento. E se a gente for observar a história da humanidade, né, e os relatos que nós temos a partir das obras espíritas, do plano espiritual mais próximo à Terra, nós vamos entender por que ainda a espiritualidade inferior domina o planeta. Porque são muitos mindset fixos buscando a felicidade de acordo com as suas crenças íntimas. Só que esse modelo sempre deu e vai dar errado, né? Porque nós temos hoje, por exemplo, no Evangelho, a melhor referência de mindset de crescimento, né? Através do amor, através do desenvolvimento psicológico do perdão, do auto-perdão, né? Através da capacidade da pessoa aprender a se amar para poder amar a humanidade também. Então, o Cristo, ele é um educador por excelência que vem nos trazer, né, uma capacidade psicológica que nós já possuímos, mas ainda falta ser desenvolvida, para que nós possamos crescer, né, sair de um estado de crisálida para poder nascer novamente no sentido psicológico no mundo, desenvolvendo a nossa potencialidade. Deixar de ser sementes, plantas terras, para ser árvores fortes. É essa a proposta do Evangelho. Então, como funcionam os mindsets? É o subtítulo a seguir, né? Eu coloco a questão da prioridade, né? Prioridade significa importância ou preferência que damos a uma a outra coisa. Todos nós temos uma lista de importância na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Podemos ter essa lista de importância, de prioridade, né? Nas questões existenciais, nas questões do dia a dia, a cada momento que lidamos com essa ou com aquela pessoa, nós colocamos um sentido de importância. Então, para uns, por exemplo, o trabalho é mais importante que a família.
E nós não estamos aqui fazendo juízo de valor, né? Para algumas pessoas, talvez por insegurança, talvez por realização profissional, elas colocam o trabalho no topo dessa pirâmide, né? Se nós formos conversar com os religiosos, a religião ela é mais importante que o trabalho, que a família, né? Então, a todo momento, nós estamos colocando o que nós achamos importantes, a nossa felicidade, a nossa satisfação. Mesmo que não seja perceptível, todos nós temos uma lista de importâncias. Nossas prioridades indicam também com qual mindset funcionamos, porque dependendo daquilo que eu dou valor, eu estou padronizando também o comportamento. Eu estou padronizando algumas escolhas. E aí, a Carol Dweck, ela faz alguns relatos de casos que nós vamos ler sucintamente aqui para poder abarcar algumas reflexões, né? Diz ela que as pessoas também têm de decidir que tipo de relacionamento desejam. Os que gratificam seus egos ou aqueles que as desafiam a se desenvolver. Quem é o seu companheiro ideal? As pessoas com mindset fixo disseram que o companheiro ideal deveria colocá-las em pedestal, fazê-las sentir-se perfeitas, amá-las, idolatrá-las. Ou seja, o parceiro ideal tinha que homologar as suas qualidades imutáveis. Que qualidades eram essas? Que elas eram boas o suficiente para ter pessoas boas o suficientes na vida delas. Né? Então, todo aquele que busca mais ser amado do que amar, todo aquele que busca que o outro lhe dê mais importância do que essa pessoa dá importância ao outro, esses têm mindset fixo. Né? Eles não conseguiram desenvolver a percepção psicológica que uma relação dinâmica é onde os dois crescem juntos. Como é que funcionam os mindsets diferentes num casamento, por exemplo? Aí narra a autora de novo. Mulher de mindset de crescimento com homem de mindset fixo. Cada vez que eu dizia alguma coisa como por que não buscamos sair um pouco mais? Ou gostaria que você me consultasse antes de tomar decisões, ele ficava arrasado. Além disso, ligava para a mãe, que sempre o enchia de constante adoração de que ele parecia necessitar. Assim, a ideia que o marido fazia de um relacionamento bem-sucedido, ou seja, seria ser aceito totalmente sem crítica, não era a mesma da mulher. E a ideia que a mulher fazia de um relacionamento bem-sucedido, ou seja, que é enfrentar os problemas juntos, ter um companheiro lado a lado, sempre resolvendo tudo junto, não era a ideia do marido. O crescimento de um dos parceiros era o pesadelo de outro. Por quê? Pega uma pessoa de mindset de crescimento, que tem dificuldade em mudar, que tem dificuldade de ser aceito, que necessita ser paparicado, que o ego deve ser massageado constantemente para ele poder fazer alguma concessão, né? E coloca ao lado de uma pessoa de crescimento que está querendo sempre mudar alguma coisa, está sempre buscando fazer uma coisa nova. Esse casamento não vai dar certo. Um dos dois, ou os dois, vão se frustrar muito. Porque o medo da mudança do mindset fixo vai fazer com que ele não se doe, com que ele não cresça uma pessoa com mindset de crescimento. Então, muitas relações conjugais não dão certo porque são mindsets diferentes. E isso, até então, nós não tínhamos esse conhecimento para poder refletir mais profundamente a respeito disso. Não basta eu gostar daquela pessoa. Não basta eu sonhar com aquela pessoa. Porque enquanto eu gosto, enquanto eu estou sonhando, eu estou projetando a minha fantasia, o meu ideal. O que vai valer realmente na vida é aquilo que eu convivo, é a experiência do dia a dia. Continuando, mindset nas empresas. Por falar em reinar do alto de um pedestal e desejar ser considerado perfeito,
você não se surpreenderá ao saber que isso é muitas vezes chamado doença do CEO. Né? O CEO é aquela pessoa que administra uma empresa, aquela pessoa que dá licenças à empresa, que faz com que uma empresa mude. Né? Então, ela relata uma história aqui do Lee Iacocca, né? Que depois do sucesso inicial como chefão de uma grande empresa, se assemelhava muito aos meninos de 4 anos de idade com mindset fixo. Continuou a produzir repetidamente os mesmos modelos de carros, com modificações apenas superficiais. Infelizmente, eram modelos que ninguém mais desejava. Então, notem que o mindset fixo às vezes fica tão obsoleto na sua forma de enxergar a vida, que ele imagina, a partir da fixação dele, vamos colocar assim, o que as pessoas vão aceitar no mercado. Mas ele não está observando realmente as pessoas, mas o que ele deseja empurrar as pessoas. Enquanto isso, na época, as firmas japonesas estavam repensando completamente qual deveria ser a aparência dos automóveis e como deveriam funcionar. Sabemos o resultado disso. Os carros japoneses rapidamente conquistaram o mercado. E quando a gente hoje quer falar de qualidade de carro, a gente sempre acaba falando de carros orientais. Os CEOs se veem diante dessa escolha o tempo todo. Deveriam olhar suas deficiências ou acreditar que não tem nenhuma. Lee Iacocca escolheu a segunda opção, que não tinha nenhuma deficiência. Cercou-se de adoradores, bajuladores, exilou os críticos e rapidamente perdeu o contato com o rumo que seu campo de atividade iria seguir. Tornou-se uma pessoa que já não aprendia. Muitos grandes líderes enfrentam regularmente suas deficiências. Então, o que ela está falando aqui? O mindset fixo, como ele tem dificuldade de transigência com o outro, de enxergar suas deficiências, né, de crescer, ele tende a se afastar ou afastar aquelas pessoas que podem alertá-lo. Então, às vezes, aquela pessoa que está falando uma condição que não converge com o argumento do mindset fixo, não significa que ela está se opondo, mas ela está alertando. Mas o mindset fixo pode ver aquilo como crítica e afastar aquela pessoa ou se afastar daquele grupo, acreditando que ele está certo, sem perceber que ele está perdendo espaço no mercado que ele quer se desenvolver. Os CEOs enfrentam outro dilema. Podem escolher estratégias de curto prazo que aumentem o valor das ações da firma e façam com que pareçam heróis, ou trabalhar em busca de aperfeiçoamento a longo prazo, arriscando-se a desaprovação de Wall Street ao lançar as bases para a saúde e o crescimento da empresa num prazo mais longo. Nem sempre um sucesso imediato significa um sucesso real. Nem sempre um êxito, né, que faz com que o mindset fixo acredite que ele está indo bem, significa o caminho real. Né? Biblicamente, se a gente for pensar na figura do nosso irmão espiritual Judas Iscariotes, né, ele queria a libertação do povo judeu e ele montou uma estratégia a curto prazo. Essa estratégia foi entregar o Cristo ao farisaísmo. Na fantasia dele, ele acreditava que o povo judeu ia fazer uma rebelião, ia voltar-se contra os romanos, haveria, né, uma revolução, e mais adiante o Cristo assumiria o reinado do povo judeu. Então, na cabeça do mindset fixo, isso é lógico. Isso é a coisa mais transparente que existe. Porque ele enxerga apenas aquilo que ele quer ver. Ele não observa com os olhos de um mindset de crescimento. Ele não observa a médio e longo prazo que pode acontecer. Ele não avalia, em muitas circunstâncias, que de repente um insucesso inicial é um grande sucesso no futuro. Continuando.
Exemplos de mindset de crescimento. No mindset de crescimento, as pessoas buscam um desafio e prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com maior clareza do que no mundo dos esportes. Mia Hamm, que é uma esportista, durante toda a minha vida joguei acima de minha categoria, isto é, desafiei a mim mesma com gente mais velha, mais forte, mais habilidosa e mais experiente. Em suma, melhores do que eu. Primeiro jogou com o irmão mais velho, futebol. Né? Em seguida, aos 10 anos de idade, entrou para a equipe dos meninos de 11 anos. Depois, se lançou na principal equipe universitária dos Estados Unidos. Todos os dias, disse ela, eu buscava jogar no nível deles e melhorei mais depressa do que julgava ser possível. Porque quem se desafia está observando, geralmente, pessoas que ela considera acima delas. Então, se eu me cerco, tem um livro, eu esqueci o nome, que o autor diz que nós somos o resultado, a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Se essas 5 pessoas, ou mais pessoas que nós mais convivemos, têm mindset de crescimento, elas vão estimular o nosso mindset de crescimento. Se eu busco objetivos buscando me superar, eu tenho que buscar aqueles que eu considero melhores do que eu, porque é só assim que eu vou evoluir. Se eu busco aqueles que são semelhantes ou estão aquém, eu simplesmente vou permanecer no mesmo lugar. Então, o desafio, apesar de dar medo vez ou outra, é uma coisa muito importante, porque o desafio é um convite de autossuperação. Patrícia Miranda, aluna do ensino médio, gordinha e sem físico atlético, queria dedicar-se à luta livre. Depois de uma contundente derrota, alguém lhe disse, você é uma piada. Primeiramente ela chorou, depois decidiu. Aquilo realmente me fez tomar uma atitude firme. Eu precisava ir adiante e tinha de saber se a dedicação, o esforço e a concentração do treinamento poderiam, de alguma forma, fazer com que me afirmasse como lutadora. Como conseguiu chegar a essa decisão? Miranda havia levado uma vida sem desafios até então. Mas quando a mãe morreu de aneurisma com 40 anos de idade, então Miranda, com 10, descobriu um lema. Quando você jaz no leito de morte, uma das coisas mais sensatas que poderia dizer é: eu realmente busquei me conhecer. Esse sentimento de urgência ficou tão marcado em mim quando minha mãe morreu. Se você passar pela vida fazendo somente aquilo que é fácil, deve se envergonhar, disse ela. Assim, quando a luta livre lhe apresentou um desafio, ela estava pronta para poder enfrentá-lo. E aos 24 anos de idade, ela ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Atenas. Então, como é que a gente atinge a felicidade? Vencendo as nossas limitações, vencendo as nossas crenças limitantes, vencendo aquilo que nós falamos para nós mesmos, né? Eu não vou conseguir, isso é maior do que eu não tenho capacidade para. Todas as vezes que nós pensamos ou falamos isso de nós mesmos, nós somos os primeiros a nos colocar para baixo. Nós somos os primeiros a dizer que nós não somos bons, que nós não merecemos as coisas boas. E como nós estamos vivendo num mundo, somos espíritos imortais, vivendo uma experiência transitória, todo esse mundo, as experiências às quais nós aqui participamos, tem muito objetivo de desenvolver plenamente o nosso potencial. Então, alguns vão ser empresários porque necessitam desenvolver, de repente, um estado de mais coragem. Outros, de repente, vão ter um trabalho mais humilde para poder aprender mais humildade, graciosidade, amor ao próximo, né? Outros vão se tornar excelentes pais e mães porque precisam se fazer melhores educadores. Então, todos nesse mundo têm desafios.
Os desafios fazem parte, são inerentes à existência humana. Quem não quer ser desafiado, simplesmente não quer existir. Porque a vida é um convite permanente a nos desafiar, do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir. E se bobearmos também quando a gente dorme fora do corpo. Momentos de definição de destino, e a gente vai encerrar nesse ponto hoje, que a gente está chegando quase às 9. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define como tal. É um problema que tem de ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de futebol americano, narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. Num jogo, Marshall viu a bola caída, agarrou e correu. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o time adversário, num jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador de sua vida. A vergonha foi avassaladora. Durante o intervalo pensou, quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo, corrigi-lo. Percebi que havia uma alternativa. Poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de forma magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória da sua equipe. No mindset fixo, no entanto, perde-se por causa do fracasso. Perder-se por causa do fracasso, pode transformar-se num trauma permanente e terrível. Bernard Louis era um dos melhores chefes do mundo, por exemplo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebia a mais alta cotação de 3 estrelas no Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados, mas, pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Louis suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19, de no máximo 20, para 17. E circulavam insistentes rumores de que perderia uma das 3 estrelas do Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Então, o que ela está colocando aqui? Não existe um único ser humano no planeta que não vá viver momentos de insucessos, né? A gente evita até utilizar o termo fracasso, que a gente considera isso pesado, mas o insucesso, ele é um fracasso. Quem quer ganhar precisa aprender a perder. Aquele que quer se tornar uma pessoa melhor do que é, precisa também visitar aquela parte dela que não é boa. A pessoa que quer acertar necessita errar e aprender com o seu erro também para não repeti-lo, né? Então, no caso do jogador lá, ele simplesmente pegou uma situação e transformou-a para o melhor. No caso desse chefe de cozinha, ele dava tanta importância ao talento dele, dava tanta importância o que um guia gastronômico pudesse falar a respeito dele, que ele não suportou a ideia de ser rebaixado e se suicidou, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma experiência muito interessante, que os Espíritos dizem uma coisa: quanto mais valor damos a uma coisa, mais sofremos com a sua perda. Interessante isso, né? Por que eles estão tentando falar? Olha, quanto maior for o seu apego à ideia, ao valor que você dá a uma pessoa, uma coisa, você vai sofrer muito por causa disso. Agora, se você simplesmente transige, se você aprende, e se você perdeu, você entende que foi um ciclo. Que aquele ciclo começou e terminou como tudo. O melhor dos casamentos, por exemplo, um dia vai terminar. Vai terminar, seja uma amizade, ou mesmo vai terminar pelo rompimento do desencarne. Tanto é assim que, às vezes, né, um cônjuge desencarna
antes do outro, porque aquele que permanece encarnado tem mais coisas a poder aprender. Aquele jovem, aquela pessoa que não passa no vestibular, ou não consegue passar no mestrado que deseja, aquela outra pessoa que não consegue promoção no trabalho, aquela outra pessoa que se esforçou o ano todo, não atingiu aquele determinado objetivo. Até mesmo essas experiências são importantes, a fim de que a gente possa se compreender melhor. Então, o fracasso também, o insucesso, a perda, o prejuízo, são experiências necessárias ao nosso processo também de iluminação. Porque dá um gosto amargo, me retira da ilusão que eu tenho que ganhar sempre. Me auxilia a me singularizar. O que significa isso? Quem afinal sou eu? Eu começo a me perguntar se eu estou contemplando realmente meu céu, meu ser profundo, ou se é uma autoimagem que eu havia formado para poder me completar, para poder me sentir em estima. Então, nós podemos perceber, meus irmãos e irmãs, concluindo, que todos nós passamos por experiências que vão nos levar, em alguns momentos, a tristezas e alegrias, a felicidades e infelicidades, porque esses contrastes fazem parte do processo de evolução. A dor é inerente ao ser humano, o prazer é inerente ao ser humano, e a necessidade de aprender também é inerente ao ser humano, e nós não vamos fugir disso. Podemos adiar, podemos resistir décadas, séculos, milênios, mas não podemos evitar, em algum momento, o nosso cansaço, o cansaço de sermos nós mesmos com aquele parar de resistir. Por exemplo, nós vemos isso na obra do André Luiz, em Nosso Lar, quando ele estava no umbral. Ele desencarna e passa 8 anos no umbral. Ele passa 8 anos se descondicionando do psiquismo dele, da mindset fixo. Então, quando ele já não suporta mais a dor de viver aquele padrão, ele diz que faz uma prece muito sentida ao Criador, de uma forma que ele nunca fez. E naquele momento daquela prece, ele sente Deus no íntimo da alma dele. É quando recebe, os trabalhadores de Nosso Lar a fim de socorrer. Ali naquele momento, nasce de uma forma mais autêntica um mindset de crescimento espiritual. O espírito reencontrando o Pai para renascer e para poder desenvolver em toda a sua vontade. Então, na noite de hoje, esse foi o nosso estudo. Nós ainda não terminamos, tem mais coisas, eu espero que todos tenham aproveitado um pouco daquilo que foi dito aqui hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos, João, mais uma vez, por esse estudo maravilhoso, que nos faz refletir, Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e depois, quem quiser fazer as perguntas, João? O João vai estar respondendo todas. Certo? Então, nós vamos agora agradecer a Jesus, ao nosso Pai Criador, pela oportunidade concedida a cada um de nós. Senhor Deus, Pai de misericórdia, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade concedida a cada um de nós, a oportunidade do conhecimento, para que busquemos sempre, Senhor, a nossa evolução espiritual. Nós te agradecemos, Jesus, o teu amor incondicional a cada um de nós. E te rogamos nesse instante, Senhor, por todos os nossos irmãos que desencarnaram pela pandemia, que ora se faz, neste planeta, no nosso planeta Terra. Te pedimos que fortaleça os familiares que sofrem por aqueles que partiram. Que teus mensageiros de luz possa acalmar os corações que ainda não entendem que a morte
é apenas uma passagem para a vida espiritual. Fortaleça cada um de nós, Senhor, envolva a nossa casa espírita em vibrações de paz e que possamos estar com os nossos pensamentos sempre voltados ao bem. Nos conceda, Senhor, uma noite de paz e que assim seja. Que assim seja. Agora, o João está aberto a perguntas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. João, achei muito interessante quando você traça esse arcabouço psicológico, que no fundo é nosso, né? Que a gente transita para um lado e para o outro, quando diz no lobo. Somos pendulares. Mas a questão, quando fixamos muito no lado, numa faceta, não seria uma porta aberta para obsessão, não? Sim, com certeza. Né? Por quê? O que nós estamos tentando falar aqui é o seguinte, aproveitando o seu contexto de obsessão, né? O obsessor, ele só consegue ter acesso a uma pessoa porque ela tem padrões rígidos, né? Ela tem fixações, de repente, algumas compulsões, por exemplo, ou no álcool, ou na bebida, ou no pessimismo, ou em falar descabidamente, né? Então, ele se aproveita dessas fixações da pessoa para melhor obsidiá-la. O mindset de crescimento vai ser muito difícil o obsessor conseguir alguma coisa com ele, porque essa pessoa, ela passa a viver uma estima tão boa, uma felicidade tão boa, que já é um antídoto, né, para evitar a aproximação. Então, se ela passa, a partir disso também, a se espiritualizar, o que significa isso? Se conhecer, se vigiar melhor, observar melhor o que vai no seu emocional, nos seus pensamentos, ela mesma vai se corrigindo, afastando esse tipo de influenciação. João, Pois não? vê se o meu raciocínio está certo. Eu acho que a gente pode ser as duas coisas, né? Eu acho que nem a pessoa não é sempre fixa ou sempre de crescimento, né? Acho que dependendo da ocasião, eu acho que a gente oscila entre esses dois. Lassarete, eu disse isso no início do nosso estudo de hoje, né? Que ninguém é mindset fixo ou de crescimento totalmente. Tá. Mas boa parte da humanidade a gente pode entender que é de mindset fixo, porque se fosse de mindset de crescimento, estaríamos já no mundo de regeneração, por exemplo, né? Então, todos nós vamos ter em alguns momentos, em alguns campos da nossa vida, né, momentos de mindset fixo, dependendo dos nossos apegos, dependendo dos nossos padrões, tá bom? E aí vale a nossa vigília, né? Temos que estar sempre vigilantes também nisso, né? Ouviu? Perfeito. Ok, obrigada, João. Muito Justo. Por quê? Só aproveitando a complementação. O que é vigilância, né? Nós vamos estudar isso no próximo estudo que eu já estou fazendo. Vigilância é atenção. Se eu estou atento, eu não estou distraído com outras coisas, eu estou prestando atenção em tudo. Então, se me vem uma ideia que não corresponde ao meu psiquismo, eu já entendo que aquela ideia vem de um outro ser e não de mim. Correto? Sim. Então, Perfeito. essa atenção, essa vigilância me faz perceber coisas que acontecem ao meu redor e em mim. Ok. Obrigada. O que é isso? Sou todo ouvido. João, voltando aqui, então, eu de novo. Quando você fala da questão das listas de prioridade, né, que muitas vezes nós atemos e não prestamos atenção. É muito importante, né? Sim. Essa lista nossa, a gente vê quais são as prioridades. Eu estava lembrando aqui de um livro de André Luiz, que o obsessor fala que eles aprendem
é olhar a nossa prioridade, o nosso foco, para poder trabalhar ali, como você explicou ali atrás um pouquinho. Justo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que uma pessoa seja avarenta sem perceber, né? Que ela dá muito valor ao dinheiro, só que ela não assume isso para ela conscientemente, que ela considera isso vergonhoso. Então, ela diz que trabalha muito em excesso para poder prover as necessidades da família, para dar um futuro melhor aos seus filhos. Tá? Então, na verdade, ela está disfarçando o objeto de apego dela, que é o dinheiro, na desculpa de estar fazendo aquilo pelos filhos. Por favor, não estou dizendo que todas as pessoas que buscam um futuro melhor para os seus filhos são avarentas, mas estou dizendo um caso específico de um avarento que pode utilizar isso como desculpa. Né? Assim também como podemos utilizar como desculpa também o apego aos filhos, por exemplo. Às vezes, eu posso ter um receio de algum mal acontecer aos filhos, eu fico tão apegado que eu fico telefonando todo dia para saber como é que está, que eu quero saber o que foi que aconteceu. Na verdade, estou disfarçando a minha carência, o meu medo em forma de amor. Não que o amor não exista também nessa situação. O amor existe, mas ele ainda está mesclado com uma boa dose de apego. Então, tanto o avarento como a pessoa apegada amorosamente, isso aí são portas abertas à obsessão. Por quê? Se acontece uma perda de emprego desse avarento, se ele não tem mais seus proventos, ele pode cair numa depressão, ele pode cair num desespero, e é nesse momento que ele é presa na espiritualidade inferior, que ele pode ser presa de uma obsessão. No caso da pessoa apegada aos filhos, se um filho cai doente ou deixa de dar notícias, essa pessoa pode se abalar de uma tal forma que daqui a pouco ela começa a ter pensamentos sombrios. Pronto, essa pessoa também passa a ser uma presa de uma obsessão espiritual. Mais alguma pergunta? João, quando a gente atinge um daqueles pontos que a gente sai do fixo para o crescimento, e você consegue retroagir ao fixo? Ou você... Continua você, por favor, eu te cortei. Ou você consegue... Você volta para o fixo, mas embora você já tenha conhecido. E levando em conta que o espírito, né, ele não regride. Você fazer uma comparação aí dentro disso que você colocou. Olha só, é delicado dentro desse tema que a gente está discutindo, por quê? Por exemplo, nós já sabemos o que o Cristo aguarda de nós. Nós já sabemos que a proposta do Evangelho é o amar uns aos outros, né? É o perdão, é o amor, é a caridade, é o bem. Mas, vez ou outra, a gente dá uma escorregada. Vez ou outra, a nossa impulsividade atávica, primitiva, ela se faz presente naquele momento e parece que a gente não aprendeu nada. Mas não é que nós não estamos aprendendo. Se a gente pegar uma criança de 5 anos e um sábio de 60, óbvio que a criança vai percorrer muitos anos de aprendizado até chegar à estatura daquele sábio. Todavia, para poder aprender, ela vai precisar errar, ela vai precisar fortificar alguns aprendizados, né? Repetindo-os diversas vezes, até, enfim, internalizar. Quando ela internaliza, ela já faz aquilo naturalmente. Enquanto ela não internaliza, ela está exercitando. Então, durante esse exercício, pode ocorrer que a gente faça um pequeno retrocesso, porque nós ainda não mudamos de fato, nós estamos em processo de mudança, né? A mudança real só ocorre quando eu aprendo.
Então, se eu erro diante daquilo que eu já sei, é porque eu ainda não aprendi de fato. Certo, João, obrigado. Mais alguém? João, eu estava olhando aquela escala, aquela tabela que você fez com os dois lados, né? Falando do fixo e do outro. Eu lembrei da escala espírita que o Kardec fez. Aquilo ali não ratificava, não, a escala, mais ou menos? Não seria uma ideia? O que você diz? Sim, seria uma ideia, né? Como é que eu vou colocar isso? Aquela ideia de escala espírita, para a gente poder ter um parâmetro, para a gente poder entender como é que as coisas ocorrem, como o espírito evolui. Mas os próprios espíritos dizem que as coisas não são tão bem definidas assim. É mais para que a gente tenha um modelo, por exemplo. Eu vou conversar com 2 jovens de 20 anos de idade. Um já apresenta uma maturidade como se fosse um rapaz de 30. E aquele de 20 parece que ainda tem 15, né? Quando é que a gente começa a amadurecer de fato? Quando é que a gente começa a sair da infância para a adolescência? Da adolescência para a vida adulta? A gente não sabe. É como o alvorecer do dia, né? Ainda está escuro e aos poucos vai variando, até que enfim o sol surge na linha do horizonte. Então, como é que eu posso dizer que um espírito, por exemplo, ele já é um espírito bom, ele já é um espírito sábio, de sabedoria, um espírito superior? Porque, às vezes, ele está num processo onde ele está no meio do caminho. Às vezes, ele está iniciando o caminho, às vezes, ele está terminando o caminho, né? Então, do nosso lado, a gente tem de identificar qualquer espírito que tem uma visão mais holística do que nós, um espírito superior, mas não é bem assim. O Kardec, quando bota ali, ele diz prefeito de estudo, né? Como você acabou de dizer aí, entendeu? Existe uma gradação de indivíduo para indivíduo. Justo. Como eu entendi também aquela tabela que você colocou, como prefeito de estudo, que existe uma gradação. Como a Lúcia falou, a gente pode ir lá e pode ir cá. A gente está caminhando, né? Se a gente tivesse caminhado, não estaríamos aqui. Justo. Eu conheço pessoas que são de um coração, são de uma amabilidade imensa, mas às vezes são explosivas, né? São muito generosas, são pessoas que tiram a roupa para poder ajudar as outras, né? Mas quando elas são assim inclinadas a uma explosão emocional, elas não medem as consequências, elas explodem, né? E outras que são quietinhas, outras que de repente são aparentemente tranquilas, mas que têm uma dificuldade de perdoar, né? O explosivo de repente explode, daqui a pouco diz assim para você: vamos tomar um café? Como se nada tivesse acontecido. E a pessoa quietinha, mais polida, mais educada, de repente você fala alguma coisa, ela não gostou, nunca mais ela te convida para nada. Então, quais são esses limites? Nós não temos, né? Cada ser humano é único e cada ser humano tem uma especificidade. E essa é a nossa beleza, né? Cada um tem as suas coisas boas, as não boas, e nós precisamos aprender a conviver juntos para poder focar nessas coisas boas. E aquilo que não for bom, vamos tolerar, né? Da mesma forma que outras pessoas também nos toleram. Essa que é a beleza da vida. Isso, para mim, é um exercício de amor. Mais alguém, gente, quer fazer pergunta? Eu vi a Rosângela anotar um monte de coisa ali. A gente só via a canetinha mexer, Rosângela. Não, gente, a gente pode... Vai estudar depois. Quero falar que agora a gente pode rever a aula do João, tá? É só entrar no aplicativo lá da CELT, a aula está gravada, tá? Eu vou anotando os tópicos. Ô, João, só para essa última fala sua aí, para complicar um pouquinho, Kardec, quando fala da influenciação dos espíritos, que ele, quando é a resposta de ordinário que eles nos dirigem,
muitas vezes encaixa nisso. Perfeito. Você dá sem querer, uma futucada numa pessoa, ela está sintonizada, você não sabe aonde. Perfeito. E já sai. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Porque todos nós temos as nossas deficiências psicológicas. Em que sentido, né? Somos vulneráveis, somos frágeis em algum ponto. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, se alguém falar que ela é desonesta, ela compra confusão. Né? E isso já deu motivos para muitas discussões. Por quê? É uma pessoa correta, é uma pessoa espírita. Aí eu disse assim para mim, João, isso me machuca no fundo da alma. Eu disse assim, fulano, vamos ser honestos. Um dia nós já fomos desonestos. Um dia nós já plantamos com o nosso semelhante. Hoje podemos ser pessoas um pouco melhores do que antes, mas isso ficou marcado no fundo do nosso psiquismo. E quando alguém hoje, né, de uma forma inconsciente ou até teleguiado pelos nossos adversários espirituais, nos chamam de desonesto, despertam essa parte que nós estamos tentando deixar no passado. Não é? Então, naquilo que eu sou suscetível é onde eu vou ser atacado. Naquilo que eu sou frágil é onde eu vou ser atacado. Então, como é que eu posso perceber isso? Dentro de casa. Perceba o que mais nos incomoda dentro de casa. Perceba o que mais nos incomoda em cônjuge, em filhos, em parentes. Essas são as nossas fragilidades. Porque com esses aí, a convivência é mais ostensiva e nós não conseguimos representar 24 horas por dia. Então, esses são os nossos próximos, mais próximos, que a vida nos concede para poder nos autoconhecer melhor. Vamos encerrar, então? João, Pois marido não. do Carmo. Pois do Carmo. Posso falar só um minutinho? Só um minutinho? Queria agradecer, o estudo foi lindo, né? Muito lindo, mas como eu perdi vários, eu vou ler o material para depois estar perguntando. Muito obrigada, adorei, serviu de carapuça, você refletir o que você está fazendo, você é mais fixo do que em crescimento, mas tem alguma coisa lá e cá. Muito obrigado, João, foi ótimo o estudo. Preciso de ler o material anterior para mim ficar por dentro. Mesmo assim, te agradeço por sua dedicação. Eu que agradeço vocês, tá bom? Lúcia? Vamos encerrar, João? Gente, não, vamos deixar... Você não vai ter aquele aspecto de quando você puxar o acetato, fica até difícil para puxar o acetato, porque gruda no acetato do recheio, né? E eles estão Eu não sei se alguém está falando, eu não sei se é TV. Eu acho que é a TV de alguém, né? Tá certo. Vamos encerrar, então, gente? Bom, Tá? ó, eu agradeço a presença de todos vocês e qualquer coisa, próximo estudo, mesmo estudo, nós estaremos aí novamente, tá bom? Obrigada, João. A gente que agradece, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado por tudo, um abração para todos.